Vamos falar sobre Drácula, esse livro que eu amei e que eu tenho muito a dizer, então essa não vai ser uma resenha curta, provavelmente até porque o livro não pede uma resenha curta, já que ele é enorme. Vamos começar pelos pontos positivos, que eu achei impressionante que o livro muda de vibe. Eu vejo claramente 3 ou 4 momentos na história e que são muito diferentes um do outro. Não, acho que tem até mais, acho que 5. Tem 5, assim, que você, sei lá, muda, eu não vou dar spoiler, mas tipo de um terror clássico para uma coisa mais sociedade ali da época, para uma coisa mais pirata, para uma coisa mais suspense, com caça ao tesouro, uma ideia, uma vibe meio dessa. Então, como o livro ele vai mudando de vibe o tempo inteiro, né, a ambientação, enfim, o clima, você não enjoa do livro em momento nenhum e junto com essa mudança, você acompanha os personagens, mas vai se modificando quem é o personagem principal. Uma vibe meio Game of Thrones. Eu nunca li o livro do Martin, mas assim, na série você tem vários personagens principais, né? Você não tem uma família, uma pessoa principal, assim, são vários personagens que você vai acompanhando e aqui é a mesma coisa. Você não abandona nenhum personagem, não fica uma coisa descolada, assim, não são contos. Então, os personagens que às vezes é principal numa parte do livro, na outra ele vai ser secundário, sabe? Então, vai fazendo isso que te ajuda a não enjoar. Nossa, tá doendo minha mão, estou pesado teu livro. Te ajuda a não enjoar, já que é um livro grande. Você se apega e torce pelos personagens. As regras do mundo são muito bem feitas, muito bem descritas, muito bem delimitadas ali e respeitadas, o que é sempre muito bom, porque aí as coisas começam a fazer sentido e tal, o autor não entra em contradição. Tudo faz sentido no final, as peças se encaixam assim realmente como um quebra-cabeça. É um livro viciante, que você não vê as páginas passarem, apesar de eu considerar um calhamaço, né? Nossa, tá doendo mesmo a minha mão, de verdade. Deixa eu ver quantas páginas ele tem. Ele tem exatamente 563 páginas nessa edição aqui da Antofágica. Os personagens são bastante inteligentes, então não é aquele tipo de terror, suspense, etc. Que você fala, meu Deus, que personagem idiota, por que tá indo, sei lá, tem um negócio mexendo ali, a pessoa vai lá olhar, em vez de deixar a casa pro que quer que seja que mexeu alguma coisa que não deveria estar em movimento, sabe? Então não é esse tipo de personagem burro, são personagens bastante inteligentes, o que deixa o livro ainda melhor, assim, porque o autor, o Bram Stoker, ele tem que ter saídas mais inteligentes do que o personagem já é inteligente para que ele tenha um problema, sabe? Para você fazer uma pessoa inteligente ter um problema, você tem que ter um problema muito complexo, porque se for um problema simples, se ela é inteligente, talvez ela consiga resolver em 2 palitos e não daria um livro desse tamanho. E eu achei muito legal ver a cultura da época. Como vocês podem ver, são muitos pontos positivos. Eu amei esse livro, mas tem 2 pontos negativos. O primeiro é que eu achei o Drácula aqui bem mais macabro e malvado do que eu esperava. Eu esperava encontrar o que eu encontrei em Frankenstein, que foi outro livro que eu amei muito. Porque em Frankenstein eu achava que eu ia encontrar um tipo de coisa e foi completamente diferente. Eu me apeguei muito ao Frankenstein, eu fiquei torcendo por ele, enfim, eu criei um vínculo que nunca apagou, sabe? Foi um livro que me marcou. E aí eu achei que ia acontecer algo parecido com Drácula, assim, sabe? Tipo, eu conheço o estereótipo, assim como foi com Frankenstein, eu conheci o estereótipo e me aprofundei e me apaixonei. Com o Drácula achei que ia ser parecido. Eu conheço o estereótipo do vampiro, vou conhecer a história e vou me conectar, me apaixonar. Mas ele é impossível de se apaixonar. Ele é malvado, ele é mau, ele é um vampiro mau, sabe? Não tem pra onde correr, você não consegue gostar dele. Assim, eu não consegui. E olha que eu tentei. Então, isso é uma coisa que me incomodou um pouco, porque no fim das contas o nome do livro é Drácula e eu pelo menos, torci o livro inteiro para que ele se ferrasse muito. Então, não é uma experiência assim das mais agradáveis, mas é a proposta do livro também. E eu também tenho que parar de querer só ler livros que são cor-de-rosa com unicórnios. E o segundo ponto negativo, que não é culpa do autor, é culpa muito da época que o livro foi escrito, que tem falas bastante machistas. E, de novo, não é culpa do autor, mas eu acho que é importante colocar isso aqui porque é uma coisa que incomoda. Por mais que a gente não possa ser anacrônico ou culpar o autor por um tipo de problema ou discussão que ele nem tinha oportunidade de saber que existia e tal,
Você lendo hoje um livro escrito naquela época e que tem falas machistas, e se você não for machista, né, e concordar que as mulheres, com esse absurdo, né, do feminismo, que as mulheres devem ter os mesmos direitos que os homens, talvez você se incomode como me incomodou. De novo, não culpo o autor, mas aqui é uma resenha sobre como foi a minha experiência de leitura e isso me incomoda. De qualquer forma, vamos finalmente deixar esse livro aqui e falar um pouco sobre a biografia do Abraham Graham, que é apelido de Abraham Stoker. Ele nasceu em 1847 em Dublin, na Irlanda, e faleceu em 1912 em Londres, na Inglaterra. Ele foi graduado em Matemática e Ciências pelo Trinity College em Dublin. E a carreira profissional dele, ele trabalhou como funcionário público e crítico de teatro. Ele escreveu Drácula em 1897, então tá vendo? Por isso que não pode culpar ele mesmo. 1897 não era nem 1900 ainda, né? Nem um século atrás. É muito mais que isso. Então, é um romance epistolar que definiu o arquétipo moderno de vampiro da literatura. Vou colocar aqui a definição de epistolar porque eu não sei o que é. O estilo literário mistura horror gótico, fantasia e suspense, isso é verdade. Tudo aqui é verdade, né? Enfim. A influência e o legado dele. Drácula se tornou um dos romances de terror mais influentes da história, inspirou inúmeras adaptações para o cinema, teatro, quadrinhos e outras mídias, e ele só ganhou fama póstuma, especialmente depois das adaptações cinematográficas no século XX. Então é isso, me conta o que você achou dessa resenha, se teve alguma coisa que você não gostou, enfim, e se te deu vontade de ler esse livro, se tiver te dado, se quiser comprar ou comprar qualquer outra coisa na Amazon além desse livro, faz isso pelo meu link que está na descrição, que você me ajuda muito, tá bom? Um beijo!